Olá, boa tarde. Estamos no Complexo de Saúde Bahia Sul para mais um Saúde ao Vivo. E o tema de hoje é Novembro Azul. Durante todo esse mês, várias ações estão sendo realizadas para conscientizar sobre o câncer de próstata. Ao meu lado está o médico urologista do Hospital Bahia Sul, Dr. Marcelo Schneider Goulart. Tudo bom, doutor? Tudo bem, bom dia, boa tarde a todos. Muito obrigada pela participação. Vamos começar a deixar bem didático o que é o câncer de próstata. Ótimo, eu acho que o mês de novembro ele é um mês que nos alerta sobre um câncer que acomete 1 em cada 7 homens durante a vida. Em virtude disso, falar sobre ele sempre é importante. Tá? O câncer, de modo geral, é uma doença heterogênea. Né? Hoje em dia a gente não fala mais em o câncer, porque existem diversos tipos de cânceres diferentes, cada tipo de câncer tem uma característica própria e uma coisa que é importante, a maioria, uma grande parte dos cânceres tem cura. Então, quando a gente fala o câncer tem cura, se nós formos considerar que grande parte dos cânceres tem cura, a gente pode dizer que sim, o câncer tem cura. E o câncer de próstata, ele tem cura. Né? Então, em virtude disso, nós estamos alertando que todos os homens façam um rastreamento para identificar o tumor ainda dentro da próstata, que é o momento em que ele é curável. E quais são os sintomas? Como é que eles podem identificar isso? Então, o câncer de próstata tem uma característica interessante. Ele tem um crescimento muito lento. Então, quando o câncer de próstata manifesta os seus primeiros sintomas, ele já está muito avançado. Então, a gente fala justamente na prevenção do câncer, na prevenção do diagnóstico precoce do câncer de próstata, no sentido de que esse diagnóstico tem que ser feito ainda quando a doença não possui sintomas, certo? Os homens, após os 45 anos, começam a ter um aumento da próstata. É interessante a gente falar que a próstata ele é um órgão reprodutor. Então, a função da próstata é para a reprodução, para a produção de substâncias que vão permitir o homem ter filhos, correto? Mas a próstata está numa localização, na pelve, que a gente fala, que é uma parte restrita, tem uma restrição óssea, e que em virtude disso ela é muito estreita. Então, a bexiga, o reto, a próstata estão todas confinadas na pelve. Então, com o aumento da próstata após 45 anos, os homens começam a ter os primeiros sintomas do aumento da próstata, da doença benigna da próstata, que é quando o homem começa a ter um jato de urina fraco, idas ao banheiro frequentes, acorda muitas vezes à noite para urinar, e eventualmente até tem o trancamento da urina. Então, nesse momento, os homens devem procurar o urologista para tratar isso. E isso, essa alteração benigna da próstata, que é muito frequente, ela não tem nada a ver com câncer de próstata. Esses são sintomas normais da idade. Mas nesse momento no consultório, o urologista, que acaba sendo médico do homem como um todo, aproveita para avaliar a saúde geral e também fazer o rastreamento do câncer de próstata com aqueles 2 exames que são necessários. Só reforçando, a partir de que idade que realmente começam esses sintomas? Exato. Para a prevenção de qualquer doença, para a avaliação de saúde, o homem pode procurar o urologista a qualquer momento. Mas o câncer de próstata, no intuito de diagnosticar precocemente com o rastreamento, ele deve ser feito a partir dos 50 anos para o público em geral, para os homens em geral. Aquele grupo de homens que tem mais chance de desenvolver a doença são os de cor negra, ou que possuem irmãos que já têm o diagnóstico, ou um pai que desenvolveu a doença precocemente, antes dos 60 anos. Então, homens de cor negra ou aqueles que têm história familiar, um pai ou irmãos, devem começar um pouco antes, com 45 anos. Então, se o homem não está sentindo nada e ele não tem nenhum desejo de procurar um urologista antes dos 45, após os 45 ele tem que refletir. Se ele tiver história familiar, já deve procurar, se não, com 50 anos deve procurar. Já procura. Ok, e qual é o tratamento do câncer de próstata? Hoje nós tratamos o câncer de próstata de forma bem individualizada. Então, para cada caso especificamente, há um tratamento diferente. Mas antes de eu especificar esses detalhes, uma coisa importante. Para o diagnóstico precoce, a gente faz 2 exames muito simples. Eu ia lhe perguntar isso, Exato. os exames, porque se não tem um sintoma, o sintoma a gente já pode sentir num grau já avançado, é isso, né? Então não tem um sintoma anterior para um diagnóstico precoce, o que a gente pode fazer e qual é o exame? São 2 exames muito simples, que são feitos quase que ao mesmo tempo, certo? Um complementa o outro, isso é importante, né? Porque há muita tendência de querer fazer só uma parte do rastreamento. Então é o exame do toque, e eu sempre que tenho a oportunidade de falar sobre o câncer de próstata, eu falo sobre o toque. Existe muito medo e preconceito associado a esse exame, muito tabu sobre isso, né? E muitas vezes o homem deixa de fazer o seu cuidado de saúde com medo do exame do toque. Por isso até que o Novembro Azul é importante por causa desse preconceito, né, que existe. E o toque retal, o toque da próstata, ele dá várias informações. Então é um exame indolor que dura 15 segundos
e ele permite ao médico, primeiro, diagnosticar se há algum nódulo que possa sugerir que haja um câncer de próstata inicial, não é? Então, avaliar o câncer de próstata. Depois ele dá a informação do tamanho da próstata. Se esse homem já possui um aumento benigno da próstata que possa ser tratado. E também para avaliar o reto, o câncer de reto, as alterações retais, que também são percebidas no toque. Então o toque é muito completo. Então são 15 segundos que podem prever várias coisas. Muitas informações. É um exame muito importante. Então o toque e o exame do PSA, que é o exame de sangue. O médico faz o pedido na hora do consultório, na primeira consulta, ele faz esse exame, é um exame que não precisa de jejum, pode ser feito a qualquer hora, é um frasquinho de sangue apenas, e através desse exame, com os níveis de PSA, a gente consegue, associando com o toque, definir se os homens podem, então, voltar a cada ano, ou se eles vão precisar fazer outros exames para ver se há algum tumor ou não. Então, são 2 exames apenas, e através desses exames a gente começa o diagnóstico. Se esses exames alteram, aí a gente vai precisar fazer uma biópsia ou exames de imagem também, certo? Então, é a segunda etapa, mas a maioria das pessoas, grande parte dos homens, só precisam desses 2 exames para ficar livre do urologista. Bacana, né? E feitos os exames, tendo o diagnóstico positivo, qual um tratamento para o câncer? Então, esses 2 exames, eles se complementam, não é? O toque, ele falha em 40% para detectar, o PSA falha em 25%, por isso que os 2 juntos se complementam. Se eles derem alterado, o urologista então vai encaminhar o paciente para uma biópsia e essa biópsia vai definir o tipo de tumor que ele tem. Tá? Então hoje 25% dos tumores diagnosticados são muito indolentes, como a gente fala, são tartarugas, que vão demorar aí 15, 20, até 30 anos para se desenvolver. Então muitos casos não precisam de tratamento específico nenhum. O homem vai ter o diagnóstico, o urologista vai dizer para ele, olha, o seu caso, a gente vai precisar acompanhar de perto, porém você não vai precisar fazer nenhum tratamento invasivo nesse momento. É que a gente chama de acompanhamento. Então, 1/4 dos homens apenas acompanharão, mesmo com o diagnóstico. Para você ver como o câncer de próstata é um tumor de crescimento lento e indolente. Aqueles tumores que tiverem sinais de ser um pouco mais agressivos, etc., esses casos nós precisaremos indicar ou cirurgia ou radioterapia. Ambas as coisas têm, vamos dizer assim, resultados semelhantes. Tem alguns estudos recentes que têm, vamos dizer assim, sugerido que a cirurgia acaba sendo mais eficaz na maior parte dos casos, um pouquinho mais eficaz. Entretanto, para cada caso, nós vamos determinar. Então, existem situações em que nós vamos preferir a radioterapia, outras a cirurgia. Isso é individualizado no consultório, certo? Agora, uma coisa que é muito importante, isso na conversa no consultório, o urologista fala isso para o paciente, o câncer de próstata, as cirurgias, todos esses atendimentos médicos, eles têm riscos, têm consequências e tudo isso tem que ser bem dito ao paciente. De forma que o paciente participa da sua decisão terapêutica, né? Então, nos momentos em que o homem acompanha, o paciente está ciente de que esse acompanhamento ele vai levar algum dia, algum momento, a necessidade de um tratamento mais avançado. No momento em que o homem tem indicação de tratamento, a decisão de cirurgia ou radioterapia também se pesará as consequências. Então, existe grande controvérsia, existiu por um tempo grande controvérsia a respeito do diagnóstico, do excesso de tratamento. E hoje eu acho que o grande passo na conquista do conhecimento do câncer de próstata está justamente em a gente saber, tentar diferenciar o momento de tratar e o momento de não tratar. Mas eu acho que o diagnóstico sempre é útil. Saber sempre é melhor do que não saber. Por isso a importância de sempre fazer os exames e o acompanhamento com o urologista. Exato. O urologista está aqui justamente para isso e ter uma estrutura hospitalar que permita você escolher o tratamento e quando escolhido o tratamento, ter toda a estrutura necessária faz toda a diferença. Então, a gente precisa ter sempre uma estrutura de apoio que nos permita fazer todos os exames necessários, que nos permita, quando necessário operar, fazer a cirurgia com segurança, eventualmente, se em pacientes mais velhos, ter um acompanhamento pós-operatório em UTI. Então, o câncer de próstata, ele quando se faz necessário o tratamento, ele demanda uma estrutura bem equipada. E tem como prevenir o câncer de próstata? Olha, assim, uma prevenção efetiva ainda não há. Mas a gente sabe que hábitos saudáveis de vida, assim como previnem outras doenças, previnem também o câncer de próstata. A gente comentou até no Outubro Rosa sobre alimentação, exercício físico. Exato. Vale também para o câncer de próstata? Vale muito para o câncer de próstata. No câncer de próstata específico, o conhecimento que nós temos atual, ele leva a crer que além de todos a prática saudável de vida, 2 coisas parecem ser mais importantes ainda, que é a exposição solar, a se expor ao sol
a produção de vitamina D parece que diminui a chance de desenvolver o câncer de próstata. Que bacana. Atividade sexual, vida sexual, né? Então os homens que têm uma vida sexual ativa, ejaculam, fazem a próstata trabalhar, também parecem que têm menos chance. A gente fala também da proteína, da gordura animal. A gordura animal parece que tem alguma implicância no aumento do câncer de próstata. Então o ideal é ter uma alimentação com um pouco menos de gordura animal. Cuidado com os excessos de gordura animal, né? As carnes gordas, a gordura de origem animal, ela parece um pouco nociva em relação a isso. Então, são, na verdade, as dicas de qualquer doença, né? Exato. Já previne qualquer tipo de doença. Novembro Azul, sempre se fala sobre o câncer de próstata. Como é que o senhor, como urologista, analisa a importância desse movimento Novembro Azul? O movimento é muito importante porque os homens, via de regra, não têm o hábito de procurar o médico ou procurar os profissionais de saúde para cuidar da sua saúde como um todo. As mulheres começam desde muito cedo. E muito cedo elas percebem como é prático, como é fácil e como é importante você ter um médico de confiança, alguém que cuide da sua saúde ou que oriente, enfim, as suas dúvidas a respeito do autocuidado. Os homens, muitos deles, principalmente a geração um pouquinho mais antiga, acaba não tendo médico ou não tendo cuidados médicos frequentes. Sim. E nesse momento em que há uma chamada para o consultório, às vezes é o primeiro contato do homem com o médico. E aí nesse momento ele acaba percebendo que ele pode contar com alguém para falar sobre a sua sexualidade, para falar sobre as suas outras queixas. Às vezes tem homens que têm queixas simples, que já poderiam ter sido resolvidas há muito tempo e carregam isso consigo por anos, até que eles mostram isso para o médico no momento do rastreamento do câncer de próstata. E as mulheres, especialmente, têm um papel importante. Embora a campanha de Novembro Azul seja voltada para os homens, Sim. 2/3 dos homens que vão ao consultório vão trazidos pelas filhas ou mulheres. Olha que bacana. Exato. E aí isso denota o medo e o preconceito, também denota a importância da mulher na saúde do homem, correto? Então os homens que vão até o médico no Novembro Azul, muitas vezes têm toda a sua saúde avaliada e o que pode ser tratado, o que pode ser prevenido. O Novembro Azul eu acho que ele vai virar o mês do homem, não só o mês do câncer de próstata. Até porque dia 1º de novembro, né, se não me engano, é o dia do homem, então já junta tudo, né? Já junta tudo, já aproveita e já comemora de uma forma mais completa. E o senhor, como médico urologista, qual a sua mensagem para os pacientes que estão nos ouvindo aí, para se cuidarem? Qual seria a sua mensagem nesse mês de conscientização da saúde do homem, como a gente está comentando? Eu aproveito a oportunidade para falar com todos os homens, com todas as famílias, né, a respeito da saúde, né? A saúde é o nosso bem maior. Hoje em dia que a gente está com essa festa de consumismo, desse apelo ao consumo, que a gente vê os produtos e as pessoas investem cada vez mais em equipamentos caros e a tecnologia chega próxima da gente, a gente acaba entendendo que o nosso bem maior, o que nós temos de mais valioso é a nossa saúde, o nosso organismo, o nosso corpo. A nossa existência, ela depende do nosso organismo estar saudável. Então, já que a gente cuida tanto dos equipamentos e nós investimos tanto na tecnologia, nós temos que pensar também que nós às vezes deixamos de investir no nosso bem maior, que é a nossa saúde. Então, nessa oportunidade de refletir sobre isso, e eu como médico, não só como urologista, falo isso para todos, nós precisamos sempre pensar o que nós estamos fazendo de errado, que possa estar prejudicando o nosso organismo, o que nós estamos deixando de fazer para melhorar a nossa saúde, porque são, às vezes, pequenas atitudes ou pequenas posturas que mudam todo o funcionamento do nosso organismo. Um exemplo disso, eu falo isso porque nós temos também uma grande incidência de cálculo renal na população como um todo, em homens e mulheres, coisas simples como o hábito de tomar água. O hábito de tomar água não só diminui a incidência de cálculo renal, como facilita o trânsito intestinal, as pessoas conseguem ir ao banheiro com mais facilidade, melhora a pele, a estética. Então são atitudes simples, como tomar água, que fazem toda a diferença. O momento de meditação, né? A gente agora tem falado bastante sobre a atenção plena, a meditação, como isso é importante para a saúde mental e como a saúde mental reflete também na saúde orgânica. Então, meditação, alimentação saudável. Já foi mais difícil comer bem. Hoje nós temos bastante disponibilidade de alimentos nutritivos, com pouco agrotóxico, alimentos que estão frescos na nossa mesa e que nós podemos comê-los sem precisar de comer o fast food, um lanche, né? Eu falo muito também para os pacientes de cálculo renal que um dos fatores de risco para cálculo é o lanche. O lanche ele é rico em
O lanche ele acaba sendo inimigo da saúde como um todo. E hoje em dia nós temos aí restaurantes de salada disponíveis, o sujeito pode pedir a salada. Acho que as pessoas estão se tornando mais conscientes, né, doutor? Também, principalmente a geração mais jovem, tá? E essa geração mais jovem está contaminando de forma positiva a geração mais velha. Bacana, que Exato. bom, né? E os novos que estão vendo também, Exato, né? exatamente. Então tá, doutor, muito obrigada pela participação. Fica aí a dica e as informações. Se vocês tiverem qualquer dúvida sobre o câncer de próstata, sobre o Novembro Azul, mande a sua pergunta aí que a gente depois entre em contato com o doutor e responde para vocês. Muito obrigada mesmo. Obrigado a todos, agradeço a oportunidade. Tá certo. Boa tarde a todos e até o próximo Saúde ao Vivo.